Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo do TDAH, mas por um ângulo diferente. Pensa comigo, e se o problema não for o motor, mas o freio? Vamos analisar essa ideia de ter uma mente Ferrari com freio de bicicleta. Para começar, vamos tentar visualizar o que acontece dentro dessa mente. Pensa num navegador de internet. A maioria das pessoas navega com, sei lá, umas 4, 5 abas abertas. Agora, para quem tem TDAH, esquece. São 3.400 abas, isso mesmo. E o caos não para aí. Metade dela está travada, outra metade está carregando, tem uma música tocando no último volume e simplesmente não dá para saber de qual aba está vindo o som para fechar. Esse é o nosso ponto de partida. E é aí que entra a nossa metáfora. Para quem vive com TDAH, essa frase não é uma piada, não é um exagero. É o retrato de uma terça-feira comum. É por isso que é tão importante a gente ir além daquela ideia antiga de que isso é só um problema de comportamento ou, pior, falta de vontade. E aqui, olha, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. TDAH não é preguiça. Não é desculpa gourmet para não fazer as coisas. E, pelo amor de Deus, não é falta de esforço. O TDAH é uma condição neurobiológica complexa. É o jeito que o cérebro funciona, não é uma escolha que a pessoa faz. Ok, vamos começar a desconstruir algumas coisas. E a primeira, talvez a mais importante, está no próprio nome. Chamar essa condição de déficit de atenção foi, sinceramente, um dos maiores erros de marketing da história da neurociência. Porque o problema nunca foi a falta de atenção. É o completo oposto, é o excesso de atenção. A pessoa com TDAH está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. No barulho do ar-condicionado, na etiqueta da camiseta que está incomodando, na conversa da mesa do lado, no próprio pensamento. O que acontece é que o filtro do cérebro, aquele que deveria dizer isso é importante e isso é só ruído, bom, ele está com defeito. É uma disfunção na regulação do foco. E quem é a grande culpada química por trás disso tudo? A resposta está num nome: dopamina. Em um cérebro com TDAH, a transmissão desse neurotransmissor, que é tipo o nosso motor de arranque, sabe, o que dá a motivação, é irregular. Isso cria uma fome constante por estímulo, uma busca sem fim por alguma coisa que seja minimamente interessante. E isso explica perfeitamente por que aquelas tarefas chatas, repetitivas, sem um prazo apertado, parecem uma verdadeira tortura. Não é que a pessoa não quer fazer, é que o cérebro dela literalmente não tem o combustível químico para dar partida naquela tarefa. É como tentar ligar o carro sem uma gota de gasolina. Não vai. Agora, vamos para a próxima parte, porque os sintomas vão muito, mas muito além daquele estereótipo do menino que não para quieto na cadeira. No adulto, e principalmente em mulheres, o TDAH muitas vezes é uma batalha interna, completamente silenciosa. Vamos focar em 4 áreas que quase ninguém vê. O paradoxo do hiperfoco, a hiperatividade que mora dentro da cabeça, uma percepção do tempo que é bem particular e uma sensibilidade emocional extrema à rejeição. O hiperfoco. O hiperfoco. É o superpoder e a maldição do TDAH, tudo junto. A mesma pessoa que perde as chaves de casa 3 vezes por dia é capaz de mergulhar num projeto que a fascina e ficar ali 12 horas seguidas sem ver o tempo passar. O foco existe, e como existe, mas ele é como um ímã. Só é atraído pelo interesse, não pela obrigação. E a hiperatividade? No adulto, muitas vezes ela sai das pernas e sobe para a cabeça. É um rádio interno que nunca desliga, sabe? Um fluxo de pensamentos que não para, uma ansiedadezinha de fundo ali o tempo todo. Isso faz com que a simples tarefa de relaxar, de não pensar em nada, seja uma das coisas mais exaustivas do mundo. E a percepção de tempo? Então, para o cérebro com TDAH, o tempo não é uma linha contínua. Ele é binário. Só existem 2 tempos. O agora, que é para ontem, é urgente, e o não agora, que é uma névoa abstrata lá longe. Por isso é que planejar a longo prazo, cumprir prazos distantes e ser pontual são desafios gigantescos. E agora a gente chega no sintoma talvez mais oculto e um dos mais dolorosos, a disforia sensível à rejeição. Por causa dessa regulação emocional mais frágil, uma crítica que para a maioria das pessoas seria leve, para quem tem TDAH pode doer como uma ferida física, uma facada. Uma simples mensagem visualizada e não respondida pode ser o gatilho para uma espiral de autocrítica que é, nossa, devastadora. Ok, se tudo isso pareceu familiar demais, aqui vai a boa notícia. Existe um caminho. Receber um diagnóstico não é uma sentença de culpa, é uma libertação. É como finalmente receber um manual de instruções que estava faltando a vida toda. E o tratamento?
O tratamento é o processo de construir freios melhores para essa Ferrari. E um tratamento que funciona de verdade se apoia em 3 pilares. Não é uma coisa só. A gente tem que cuidar da química do cérebro, aprender as estratégias certas e ajustar o estilo de vida para dar suporte para tudo isso. Primeiro pilar, a química. A medicação estimulante não dopa ninguém. Muito pelo contrário. A melhor analogia é a seguinte: é como dar óculos para um míope. Ela nivela os neurotransmissores, principalmente a dopamina, e isso diminui o ruído de fundo mental. Pela primeira vez, a pessoa consegue escolher onde colocar o foco. Só que pílula nenhuma ensina a habilidade, né? E é aí que entra o segundo pilar, a estratégia, com a terapia cognitivo-comportamental. Se a medicação são os óculos, a terapia é a autoescola. É lá que se aprende a usar uma agenda de verdade, a quebrar tarefas gigantes em pedacinhos e, o mais importante, a reconstruir a autoestima que foi massacrada por anos ouvindo aquela frase: "Você é tão inteligente, mas não se esforça". E o terceiro pilar é o suporte do dia a dia. Sono, exercício físico, alimentação. Isso não é luxo, gente, é remédio. E a regra de ouro: externalizar o cérebro. Usar e abusar de listas, de alarmes, de quadros brancos, de post-its. O ambiente tem que virar um aliado, um segundo cérebro que ajuda a organizar o caos que está dentro. E chegamos na parte final, que é a grande virada de chave. Porque quando esses 3 pilares se encaixam, a vida deixa de ser uma luta constante para compensar falhas e começa a ser uma jornada para canalizar verdadeiros superpoderes. É isso! O outro lado da moeda do TDAH é um cérebro que, na maioria das vezes, é mais criativo, mais empático, super inovador e absurdamente resiliente. São pessoas que resolvem problemas de um jeito único, simplesmente porque a mente delas não conhece os caminhos tradicionais. Elas nunca couberam na caixa. E que fique muito claro uma coisa: o objetivo do tratamento não é transformar uma pessoa criativa e cheia de energia num robô corporativo. O objetivo é parar de tropeçar nos próprios pés, é dar as ferramentas para que todas aquelas ideias geniais que ficam fervilhando nessa mente possam finalmente sair do papel e acontecer no mundo real. Então, para quem se identificou com cada passo dessa análise, a pergunta final é: será que não está na hora de aprender a pilotar essa Ferrari? O caminho é buscar um especialista, é entender o próprio funcionamento, é parar de aceitar o rótulo de preguiçoso ou de desorganizado. Ninguém está quebrado, talvez só estivesse faltando um manual de instruções certo.